Esta semana retornamos às aulas e, inicialmente, se faz necessário uma breve revisão dos conteúdos trabalhados no ano anterior. Antes de tudo, lembremos o roteiro que seguimos no ano passado. Inicialmente, fizemos uma longa discussão sobre o que é a filosofia e quais seriam os seus fundamentos, apresentando inúmeras definições aceitáveis para essa disciplina, filosofia, e suas diversas formas de ação, assim como sua importância como, entre aspas, fundamento para as ciências e reflexão sobre os limites do conhecimento humano. Também destacamos o papel da filosofia como, entre aspas, um pensamento sobre o pensamento. E aqui eu abro um parênteses. De uma forma geral, mesmo aquelas pessoas que já tiveram algum contato com a filosofia, costumam pensar essa disciplina, ou entre aspas, essa ciência, e daqui a pouco vou diferenciar a filosofia de ciência, porque filosofia não é uma ciência, assim também como a matemática e a lógica. Essas pessoas, ou até mesmo o senso comum, costumam atribuir a filosofia, ou pensar na filosofia como se ela fosse uma espécie de técnica de aperfeiçoamento do pensamento. A filosofia seria, entre aspas, o pensamento humano na sua forma mais sofisticada, e de que a filosofia ajudaria o ser humano a pensar, e a pensar de forma correta e clara. Só que talvez a verdade não seja exatamente essa, e esse tipo de afirmação, na verdade, estaria assim carregada ou arraigada de preconceitos, não só ligados ao senso comum, mas também preconceitos de raça e preconceitos ligados a algumas culturas e civilizações. Primeiro, filosofia não é simplesmente uma forma de pensamento, apesar de podermos afirmar que sim, que a filosofia é um tipo de pensamento. A questão é, a filosofia não é a única forma de pensamento, existem outras formas, como por exemplo o pensamento mítico-poético, o pensamento ligado à história, à ciência, à religião, às artes, dentre outros. Esses seriam os principais. E essas formas de pensamento, eles não seriam superiores ou inferiores umas em relação às outras, nem seriam autoexcludentes. A filosofia não produz um tipo de pensamento superior à da religião, ou das artes, ou do pensamento mítico-poético, ou da história, ou da ciência, etc. Cada uma dessas formas de pensamento expressam uma certa vertente do modo como o ser humano concebe a si mesmo e o mundo à sua volta, e eles seriam particulares ou adequados para resolver determinados problemas ligados à nossa vida. E essencialmente seria isso. De uma forma geral, filosofia seria uma espécie, entre aspas, de ciência do conceito. A filosofia seria um pensamento que opera a partir de conceitos. Ou seja, o filósofo, a filósofa desenvolvem conceitos, e a partir desses conceitos e da formulação dos conceitos que nós identificamos, um indivíduo com um filósofo ou filósofa, e eles acabam tentando resolver determinados questionamentos que surgem em relação à vida prática ou mesmo a elementos teóricos, usando-se como ferramenta desses conceitos. Na verdade, eu peguei essa definição de filosofia como uma espécie de pensamento por conceitos de um filósofo francês pós-estruturalista, que viveu ali nos anos 70 e 80 na França, chamado Deleuze, Gilles Deleuze. E um outro pensador que eu gostaria de citar é o Ludwig Wittgenstein, o alemão ali do período entre guerras, né, europeu, no caso alemão. E, por exemplo, ele tem uma frase curiosa que é o seguinte: a minha linguagem é o limite do meu mundo. Ou seja, quanto mais sofisticado for a minha linguagem, quanto maior for o meu vocabulário, mais sofisticado ou mais amplo será o meu mundo. Ou seja, Wittgenstein, na verdade, ele é um autor que viveu e incorporou uma série de inovações filosóficas que surgem ali a partir do século XVIII, do século XIX, em especial da fenomenologia, que é uma área da filosofia que, por enquanto, nós ainda não vamos estudar de uma forma profunda, mas autores como Wittgenstein, que vieram ali no início do século XX, eles já sabiam que existe o real, muito diferente do que algumas pessoas afirmam por aí, ou pela internet, ou mesmo em livros. O filósofo e a filósofa não discordam da existência da realidade ou da verdade. A verdade existe. Existe o real. O problema é o que é a realidade.
Porque, por exemplo, para um autor como Wittgenstein, que defendia que, na verdade, a filosofia trabalha a partir, por exemplo, de jogos de linguagem, ou seja, a filósofa desenvolvem conceitos e posiciona esses conceitos, ou esses peões, essas peças, no tabuleiro do jogo da linguagem. Ele determina as regras e, a partir daqueles conceitos desenvolvidos, ele tenta pensar ou refletir sobre um dado problema ou a realidade que supostamente está ao nosso redor. Então, se você se a filósofa muda as regras do jogo, muda o tipo de ferramentas que ele utiliza, muda os conceitos, você tem uma percepção ou uma descrição diferente sobre o que seria o real. E para Wittgenstein, por exemplo, a filosofia aparentemente não avança, que parece que nós passamos milênios, séculos, discutindo entre as mesmas temáticas. Wittgenstein defendia que a filosofia aparentemente não evolui, não desenvolve, não resolve determinados problemas, porque muitas vezes filósofos e filósofas se confundem em relação a quais temas ou problemas de fato seriam filosóficos, e a partir disso eles passam muitas vezes séculos e até milênios tentando resolver problemas que, em termos filosóficos, são impossíveis de serem respondidos. É uma coisa que, por exemplo, o Kant, que é um alemão do final do século XVIII, já havia apontado, apresentando a noção de que problemas ligados, por exemplo, à existência de Deus, da alma, da vida após a morte, não seriam filosóficos nem científicos, então nem a ciência nem a filosofia dariam respostas a esse tipo de questionamento. E Wittgenstein avança nesse sentido e diz que problemas relacionados, por exemplo, à ética, à política, à moralidade, talvez não sejam filosóficos, e o questionamento filosófico sobre eles seriam irrespondíveis. E, para Wittgenstein, a filosofia basicamente seria essa construção de jogos de linguagem que tentariam resolver ou solucionar determinados problemas a partir da definição dessas peças, né, desses conceitos. E daí segue. Voltando, a filosofia, portanto, não seria um pensamento sofisticado, não ajudaria o ser humano, entre aspas, a pensar de uma forma melhor, de uma forma correta. Porque a filosofia, por exemplo, as ditaduras tiveram seus filósofos, o nazismo teve seus filósofos, houveram filósofos racistas, sexistas, ou que defendiam que a mulher é inferior ao homem, que tentavam justificar de forma filosófica a escravidão negra, etc. Por exemplo, Martin Heidegger, que talvez tenha sido o filósofo mais influente do século XX, não era só nazista, mas ele fazia discursos enaltecendo a figura do Hitler. Quer dizer, não é porque você é um intelectual brilhante e, entre aspas, faz filosofia, que você se torna alguém que pensa de uma forma mais clara e correta. Não. A filosofia é uma forma de pensamento que tenta operar ou descrever o mundo ou solucionar determinados problemas da psique, ou seja, da alma, da esfera humana e do mundo à nossa volta, a partir dessa definição de conceitos. E daí segue. Quer dizer, e citar dois exemplos, um usando a disciplina física e outra a matemática. O professor, a professora de física, nas suas aulas, certamente ela utiliza ou ele utiliza de conceitos como de matéria, energia, inércia, movimento, potência, dilatação, etc. Que são conceitos. Ela pode ou ele pode até em sala de aula apresentar uma definição desses conceitos, mas não os problematiza. Parte do princípio de que esses conceitos eles são dados e segue para tentar resolver problemas práticos. O que ele faz, no caso, ou ela faz? Eles pegam ou se apropriam de conceitos desenvolvidos pela filosofia, como por exemplo de matéria ou de peso, e a partir desses conceitos eles tentam resolver problemas práticos. A matemática faz a mesma coisa. O professor, a professora de matemática se utiliza de conceitos como de unidade, vazio, conjunto, multiplicidade, unidade, e que são conceitos filosóficos, e eles se apropriam desses conceitos filosóficos para tentar resolver problemas que são práticos e não teóricos, como geralmente a filosofia faz. Voltando, agora é claro que um físico, um químico, uma matemática pode desenvolver conceitos novos, mas a partir desse momento em que ela reflete e desenvolve conceitos novos, ela deixa simplesmente de atuar como física, química ou matemática e passa a atuar, na verdade, como um filósofo ou uma filósofa. Porque, na verdade, na vida prática,
as fronteiras entre essas várias formas de conhecimento, o mítico poético, religioso, científico, filosófico, essas fronteiras elas não são bem definidas, elas são muito tênues e nubladas. Agora, claro que cada uma dessas formas de pensamento possui suas especificidades, mas no dia a dia essas fronteiras elas se tornam difíceis de serem identificadas. E voltando, após uma apresentação desses fundamentos da prática filosófica, partimos para uma reflexão sobre as origens do pensamento filosófico e como se deu essa passagem ou interação entre o pensamento mítico-poético e o pensamento filosófico. Eu vou falar uma coisa que eu acredito que é errada, mas é assim que o livro defende e é assim que é cobrado nas provas do Enem, então vamos supor que essa seja uma postura correta. O que nós chamamos, ou costumamos chamar de filosofia, supostamente nasce na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C., e que os primeiros filósofos foram chamados de pré-socráticos. Agora, houve uma transição, entre aspas, gradual, entre o pensamento mítico-poético, que é basicamente comum a todas as culturas e civilizações humanas, para um pensamento que é científico e filosófico. E muitos dos primeiros questionamentos, dos primeiros problemas que esses filósofos gregos antigos, chamados de pré-socráticos, tentaram resolver, eles já estavam presentes nos mitos gregos. Os gregos, principalmente nesses períodos mais recuados da história deles, conheciam sim uma tecnologia que hoje é algo banal, que é da escrita e da leitura, porém, essas tecnologias não eram muito conhecidas, não eram muito populares. E boa parte da cultura e do senso do que era ser um grego era transmitido para os jovens através de narrativas poéticas, que eram construídas de forma oral e transmitidas de forma oral. Os dois grandes poetas dessas tradições orais foram Hesíodo, e as duas principais obras dele são a Teogonia e os Trabalhos dos Dias, e um segundo que é o Homero. Ele tem vários poemas, vários deles dedicados aos deuses gregos, são chamados de hinos homéricos, e, porém, os principais são a Ilíada, que trata da ira de Aquiles, ele já começa no 9º ano da Guerra de Troia, e um segundo poema que é chamado de Odisseia, ou que trata do Nostros, quer dizer, do retorno de um dos heróis gregos para o seu reino Ítaca, para o seu filho Telêmaco e para sua esposa Penélope. Pronto. Muitos temas que foram, na verdade, serviram de mote para as primeiras reflexões desses pensadores originários da Grécia Antiga já estavam presentes nessas narrativas míticas, que serviam de base para a cultura e para a formação educacional dos jovens gregos, que era chamado de paideia. E que temas eram esses? Principalmente dois. Primeiro, um questionamento sobre o que é o cosmos, o que é essa aparente ordem universal que governa o mundo e o universo, a qual o ser humano ele precisa se reconhecer e se adequar para ter uma vida satisfatória, que os gregos chamavam de eudaimonia, era, entre aspas, a tranquilidade do espírito ou da alma, e um segundo tema que era o da arqué, um princípio originário de todas as coisas, que para os gregos seriam o que eles chamavam de meson, ou seja, de medida, né? Ou e outro conceito que é o de justiça. Prosseguindo, né? Destacando que, apesar de que geralmente a Grécia do século VII a.C. é identificada como o local de nascimento da filosofia, que a mesma, na verdade, ela é muito mais antiga. Que a mesma é muito mais antiga e que não podemos cometer o erro, por exemplo, de esquecer da contribuição de povos altamente sofisticados e que viveram muito antes dos gregos antigos, como, por exemplo, a civilização da Suméria, Assur, Babilônia, Egito, Índia, China e outros povos bárbaros do ponto de vista dos gregos e dos romanos. E eu não poderia deixar de citar, por exemplo, o caso das civilizações e das culturas indígenas. Um índio, basicamente, ele sabe fazer o arco e flecha, ele sabe construir a oca, ele reconhece ervas medicinais, ele sabe caçar, ele sabe pescar, ele conhece os contos e os mitos básicos da sua cultura. Quer dizer, um índio é, entre aspas, autossuficiente, e as civilizações indígenas construíram uma forma de vida
que é sustentável e harmoniosa em relação ao meio no qual ele vive. E um exemplo para quem tem curiosidade sobre esse tema é ler esses pequenos livros do cacique Crenoá, que eles são relativamente baratos e fáceis de encontrar. O primeiro é A Vida Não É Útil, e o segundo é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Que o Crenoá, que ele não é um filósofo, mas nesses livros sim ele faz uma reflexão que pode sim ser considerada filosófica, e ele se questiona sobre a validade e a sustentabilidade do modo de vida e o modo de pensar do que nós chamamos de civilização ocidental, né? Ou de humanidade ocidental. É uma leitura que vale a pena. E para quem tem curiosidade sobre esses elementos básicos da filosofia, tem um outro texto, que na verdade é uma carta, só tem 3 ou 4 folhas, chamada Carta a Meneceu ou Carta sobre a Felicidade, que é de um filósofo grego do século IV a.C., chamado Epicuro. Retornando, em especial por sermos brasileiros e no passado recebermos o maior fluxo migratório da história moderna através do tráfico negreiro da África para cá, o que certamente marcou profundamente as relações sociais, culturais e as formas de pensamento e reflexão formuladas pela nossa sociedade ou civilização. E seria irresponsabilidade negligenciar e deixar de destacar a contribuição dos povos e das culturas negras sobre o contemporâneo, e é o que os especialistas chamam, em alguns momentos, de pensamento decolonial. Porque nações como o Brasil, por exemplo, se tornaram independentes da metrópole europeia, no caso Portugal, mas continuamos colonizados culturalmente. Nós pensamos, agimos e construímos as nossas formas de vida a partir dessas influências europeias. E o que se exige de nós, em especial no século XX, é que nós nos decolonizemos, nós passemos a pensar e refletir a partir dos nossos próprios intelectuais, artistas e pensadores que refletiram e construíram suas obras e suas formas de filosofia a partir dessas reflexões oriundas dos nossos problemas e da nossa própria cultura. Daí existem vários exemplos. A gente pode voltar, por exemplo, para o Crenoá, que é esse cacique indígena, para Djamila Ribeiro, que também é uma intelectual brasileira, uma filósofa. Vários outros, a gente pode citar, por exemplo, Benedito Nunes, né? O Antônio Cícero, que é músico e poeta. Ele é irmão da cantora Marina Lima, e várias das músicas que ela canta são, na verdade, textos do irmão dela. Nós temos, por exemplo, esse livro da Companhia das Letras chamado Um Enigma Chamado Brasil, no qual ela apresenta pequenos textos, pequenos ensaios sobre intelectuais brasileiros da área de antropologia, sociologia da cultura, etc. Temos esse outro livro aqui, por exemplo, A Agenda Brasileira, que ele traz pequenos textos falando sobre problemas que são eminentemente brasileiros e ligados à nossa cultura. Por exemplo, ele tem textos falando sobre a Amazônia, arte e classismo no Brasil, sobre o carnaval, o lugar da periferia, cidadania e direitos, ciência e tecnologia no Brasil, cinema brasileiro, culturas populares, democracia, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável no Brasil, educação e sociedade, e são temas importantes para o contemporâneo, e são todos textos escritos por intelectuais, sejam filósofos ou antropólogos, cientistas políticos brasileiros. Existe uma série de outros. Quer dizer, tanto na vida escolar como na vida universitária, nós acabamos nos formando a partir do pensamento de intelectuais estrangeiros. E repetindo, a nossa necessidade, em especial no século XXI, é nos decolonizarmos culturalmente e passarmos a refletir a partir dos nossos próprios problemas, das nossas realidades sociais e a partir dos nossos próprios intelectuais, filósofos, poetas, artistas e filósofos. Apresentamos também um local que o teatro e a tragédia, em especial, desenvolveram no pensamento grego e a contraposição entre o homem teórico e o homem trágico, ou seja, a busca pela verdade e o pensamento trágico como modos de ser opostos na Grécia Antiga, mas que ainda hoje exercem influência em nossa forma de ser no mundo. Apresentamos a tragédia, o teatro, como signo dessa transfiguração da vida pelo mito
e pela música ou poesia. Quanto aos primeiros filósofos gregos, os pré-socráticos, este é um conceito impreciso que reúne autores das mais variadas naturezas e que, por si só, apresenta uma certa visão, entre aspas, evolutiva do pensamento, que destaca apenas uma vertente da filosofia, que seria a socrático-platônica, e que apresenta a razão como uma espécie de tirano, e uma erótica baseada no agon, que é uma palavra grega que quer dizer competição, né? Justa. Através da palavra e da dialética, uma inversão dos elementos fundamentais da paideia. Paideia é uma palavra grega que quer dizer formação dos meninos. Quer dizer, paideia é a formação do cidadão grego, né? A razão, a parte intelectual do ser humano, né? Racional, foi tida então como uma espécie de salvadora, e a filosofia de raiz socrático-platônica apontava para uma moral do aperfeiçoamento através da racionalidade, da cautela e da consciência sem instinto, como caminho para a felicidade. Um pensamento ascético que quase se confunde com desejo de morte, de decadência. Decadência é uma palavra francesa que quer dizer decadência. É uma filosofia moralista e que desprezava o corpo e a sensibilidade, que deu origem ao que geralmente é chamado de filosofia dualista, a qual se acentua uma suposta contradição entre soma, corpo, e psique, ou ânima, que é a parte espiritual e vital de um ser vivente. Ou seja, alguns autores, como por exemplo o alemão Nietzsche, que é do século XIX, ele apresentava uma pressuposição que era justamente o contrário do que geralmente se defende. Em especial é isso que o nosso livro didático não faz, que é o seguinte, de que os pensadores originários gregos, como Tales, Parmênides, Heráclito, e em seguida os autores trágicos, como Sófocles, Eurípides e Ésquilo, não foram momentos de construção mais rudimentar e ingênua do pensamento intelectual grego, mas foi justamente o seu auge. E a tragédia e as formas de pensamento representadas pelo teatro grego foram, na verdade, o período áureo, ou o auge do pensamento grego, e os autores como Sócrates, Platão e Aristóteles, que Nietzsche chama de moralistas, representaram, na verdade, uma decadência do espírito e do pensamento grego. Ele faz uma inversão da forma como nós pensamos, porque Nietzsche acaba identificando nos pensadores originários, entre aspas, pré-socráticos, e nos autores trágicos, como Sófocles, Eurípides e Ésquilo, um enaltecimento da vida, um reconhecimento do sofrimento e a busca da superação dos sofrimentos da vida a partir da arte, como um elemento muito mais importante para o espírito humano e para a experiência humana do que negarmos os nossos instintos, paixões e desejos, valorizando simplesmente a parte racional do ser humano. Por fim, apresentamos inúmeras vertentes do pensamento greco-romano, em suas principais reflexões sobre temas ligados à ética, à natureza, ou entre aspas, física, e à lógica, com destaque ao materialismo de Leucipo e Demócrito, o uso terapêutico do verbo pelos sofistas, como Protágoras, Gorgias, Hípias, os pensadores hedonistas, cínicos, os epicuristas e as famosas escolas helenísticas. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo, porque realmente eu já falei demais. Eu acho que a minha câmera só suporta 30 minutos de vídeo e por enquanto já tem 24 minutos. Então eu já falei demais, né? Até mais e repetindo, até o próximo vídeo.